ler o texto bíblico então, irmãos? Jeremias 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as cidades haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos, nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá. Ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia,
e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu agora as rejeitou? Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhe restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Nós já oramos? Vamos passar então ao ensino da palavra. Meus irmãos, há uma discussão interminável dos meios científicos quanto à origem de todas as coisas. Os homens, eles se tornam nulos em seus pensamentos, desprezando o Criador, e acabam pensando coisas que absolutamente não fazem sentido algum. Há uma discussão, então, de que o universo possui milhões de anos, bilhões de anos. E uma das evidências, entre aspas, que as pessoas utilizam para afirmar que o universo possui esse tanto de anos é o fato da distância que há dos planetas, das estrelas. Quando você olha o céu, a luz que chega até nós desses planetas, dessas estrelas, ela percorreu milhares de anos. Quando então chega a informação, essa informação já saiu de muito tempo atrás para nós. Eles concluem então que o universo só pode ter bilhões de anos em virtude dessa distância. E o que fazer então diante deste argumento parece assim tão pertinente, né? Da mesma forma, as pessoas falam assim sobre a Terra, que a Terra ela não poderia ter a formação que tem se não houvesse milhares de anos. Por exemplo, alguns cientistas afirmam que a Terra era uma Pangeia, e faz jus realmente ao relato bíblico. Pangeia seria todos os continentes juntos, colados um no outro. É o nome que deram para essa primeira formação da Terra. Hoje nós sabemos que os continentes estão distantes, mas houve uma época, segundo os cientistas, que a Terra era uma unidade de todos os continentes. Então, eles inferem, a partir do movimento das placas tectônicas, que dão suporte à Terra e ao mar, que elas, ao se distanciarem, e há evidências muito fortes nesse sentido, de que, ao se distanciarem as placas, pelo modo lento com que elas se movimentam hoje, certamente a Terra não pode ter uma idade de 6.000, 7.000 anos. A Terra teria que ter milhares de anos para chegar na conformação que agora nós vemos. E aí? O que fazer diante dessas
argumentações. Porque se é fato, irmãos, que a terra é velha, então a narrativa bíblica, que se diz histórica, não faz sentido. Não faz sentido. Então vamos começar de trás para frente. A terra é velha, demorou milhares de anos para as placas se distanciarem umas das outras, assim, se de fato a terra sempre teve do mesmo jeito ao longo de todos esses anos. Mas junto com as evidências da movimentação das placas, pense assim no que aconteceu na história humana, que a narrativa bíblica dá conta e que fez um estrago muito grande sobre a face da terra. O dilúvio. Então nós, irmãos, do ponto de vista da história humana, nós somos daqueles que acreditam que a terra foi submetida a uma enorme catástrofe que alcançou o globo inteiro, e certamente as águas do dilúvio não só vieram de cima. Deveria haver um índice pluviométrico enorme para submergir a terra como foi no dilúvio. Mas o texto bíblico diz que veio água de baixo também. Então, a terra provavelmente passou por catástrofe. E os sedimentos nas terras de todo o planeta se mostram desorganizados. Nós temos registros de fósseis que eles dizem ser antigos na superfície da Terra, e fósseis que eles dizem ser novos lá embaixo da Terra. Então, há evidências de que a Terra passou por catástrofe, o que desmentiria a narrativa da Terra velha. Pastor, e as estrelas, os bilhões de anos? Como que fica? Bom, tente assim imaginar qual foi o ato de Deus em que a distância que eu vejo agora é a distância que sempre teve. Qual foi o ato de Deus que, quando eu olho o céu, que está distante, que demora muitos anos para chegar até mim, mas qual foi o ato de Deus que colocou a estrela lá e eu aqui, e agora eu enxergo de muito longe e digo que o mundo tem bilhões de anos? Qual foi o ato de Deus assim? Os irmãos se lembram? Pergunta difícil? Irmãos, Deus criou todas as coisas. Então, eles querem nos fazer acreditar que não existe um Criador, porque eles precisam dos bilhões de anos para afirmar a tese deles de que a Terra surgiu como a ideia que nós temos da matéria. A pergunta que eu faço é a seguinte: pastor, que viagem, mas vocês vão ver que tem muito sentido. Calma. O que vem primeiro? A informação que cria ou a criação que é informada? Complicou tudo, pastor. Quem que vem primeiro? O objeto criado ou a informação que o cria? Quem que vem primeiro? A ideia da galinha ou a galinha? Hein, irmãos? Quem que vem primeiro, irmãos?
A galinha não é uma ideia, mas a galinha se deu a si mesma por ela própria. A informação tem que vir primeiro. Então, um grande apologeta cristão chamado John Lennox, professor de Oxford, que atualmente está vivo, um servo de Deus, ele dizia que o que mata essa teoria dos bilhões de anos, do materialismo, que o mundo veio da matéria, é o fato de que a própria matéria atesta um fato anterior a ela, qual seja a informação. Então, há um erro de lógica fatal, meus irmãos, nesses materialistas, porque eles querem dizer que a matéria veio antes da informação que a criou. Impossível! Impossível! No princípio, Deus criou os céus e a terra. E pasmem os senhores. Um outro cientista chamado Stephen Meyer, filósofo da ciência, escreveu um livro sobre o retorno da hipótese de Deus. Foi publicado agora recentemente, salvo engano, em 2020 ou 2021. E o que ele afirma entre as evidências claras que têm surgido no mundo científico e que os ateus querem esconder da igreja e de todo mundo mais? Pastor, eu vim aqui para receber consolo. Eu não acho que isso não tem nada a ver se eu ficar falando essas coisas. É mesmo? Você pensou assim? Pensou errado. Pensou errado. Ele diz, irmãos, que as constantes, ou seja, tudo o que é necessário para haver vida sobre a face da terra, não podem ser reunidas de uma forma aleatória, randômica, pela sorte. Para que haja vida, até tentaram criar um aminoácido, né, meu químico da natureza humana, né? Não criaram nada, né? Irmãos, a criação da vida depende de tantos fatores, são as chamadas constantes, que aqui não vou discorrer sobre elas, eu nem tenho capacidade para isso. Mas o fato é que precisa haver tempo, temperatura, espaço e tantos outros vetores que incidem para a matéria ser criada e haver vida. E esses fatores, de forma quanto à probabilidade, são tão sofisticados, irmãos, que é praticamente impossível que eles sejam reunidos com base em um movimento aleatório. Agora eu posso levar vocês ao texto bíblico. Irmãos, que impressionante. Olha o que Deus falou sobre a misericórdia restauradora dele, do exílio babilônico em favor de Israel. Olha o que Deus evocou como prova do seu amor, da sua fidelidade. Ele disse isso várias vezes no texto de Jeremias, e é simplesmente chocante, porque dá conta dessas constantes que eu mencionei aqui, e dá conta do amor do Senhor pelo seu povo. Versículo 20. Todos podem ler, por favor. E aí? Mas ele fala mais. Veja o versículo 25. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra. O poder de Deus, irmãos, que foi revelado na criação, onde Deus reuniu todas as condições para dizer: haja luz! E houve luz.
Este é o poder da misericórdia que Deus evoca. Com base nesse poder que Deus evoca a sua misericórdia. E por que vocês agora estão me olhando assim chocados? Eu sei. Porque, irmãos, nós sabemos que essas leis são irrevogáveis. Elas não podem jamais serem traídas. Elas estão fixadas por Deus. E não é a primeira vez que Deus lança mão deste argumento quanto à criação para demonstrar a sua fidelidade na redenção. Nós sabemos que o povo de Israel, irmãos, foi levado para o cativeiro de forma terrível. Mas Deus promete em sua palavra reaver o povo, resgatá-lo daquela condição. O nosso assunto hoje, irmãos, apesar da introdução tão longa, mas necessária, é o temor de Deus e a bondade do Senhor. No livro que nós indicamos para os irmãos, o nosso autor trata sobre esse texto. Claro que a gente vai tratar aqui trazendo outras informações, mas eu estimulo os irmãos a adquirirem o livro que nós indicamos do Michael Reeves, O Temor do Senhor. Veja só, no capítulo 33 que nós lemos, no versículo de número 7 adiante. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Agora veja. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Irmãos, na nossa trajetória com Deus, e assim foi com o seu povo, uma vez que os homens pecam contra Deus, uma vez que nós nos distanciamos de Deus, conforme nós temos mostrado para os irmãos, o medo, ele toma conta dos nossos corações e paralisa a nossa vida espiritual em diversas direções. Alguns irmãos não conseguem nem dormir, não conseguem ter uma noite de sono reparadora por conta desta insegurança nos corações, as preocupações do dia a dia. Este medo, nós já mostramos para os irmãos, ele não é simplesmente uma espécie assim de carência humana, de falta de coragem, mas ele é também uma grande rebeldia. Nós ficamos com medo, paralisados, não agindo muitas vezes, porque não cremos que aquilo que Deus, na sua palavra, nos diz que deve ser feito, portanto, o que exige de nós fé, nós nos recusamos a crer. E muitas vezes por causa do medo. Irmãos, e por incrível que pareça, nós temos medo de Deus, da sua bondade. Mas veja, o que o Michael Reeves argumenta, e eu também aqui agora, pelo nosso autor, é que a bondade de Deus, os seus atributos, a sua misericórdia, elas nos encantam, elas mostram de fato atos divinos que são admiráveis, deveriam exercer sobre nós uma atração irresistível. Mas esta bondade de Deus, ela se oferece a nós exigindo um compromisso, entende, irmãos? Exigindo de nós uma aceitação
de quem Deus é, da sua pessoa e a resposta que Ele espera de nós. Esta bondade, ela demonstra de fato o caráter divino, no entanto, ela exige esse comprometimento. Em outras palavras, irmãos, como eu serei ingrato com aquele que me beneficiou? Os irmãos entendem? Se Deus é de fato bom e eu provo da sua bondade, das duas uma. Ou eu digo que eu pago daqui a pouco, o que também não presta, ou eu dou as costas e não agradeço a Deus por aquilo que Ele fez, obedecendo a sua palavra. Então, é melhor não provar a bondade de Deus, porque se eu provar, eu preciso responder, eu preciso agradecer. Se eu provar, eu preciso amar. Então, irmãos, a falta de temor e, portanto, o medo pecaminoso que nos afasta de Deus, chega até o ponto de reconhecer os seus atos de bondade, mas se recusa a se comprometer com Ele. E para Deus, irmãos, os seus atos de bondade são justamente a cura para a nossa rebeldia. Deus diz aqui na sua palavra que Ele restauraria, purificaria, perdoaria as iniquidades dos israelitas, as transgressões deles. E este ato divino espantaria as nações ao redor, chocaria até os próprios israelitas. O temor do Senhor seria infundido no coração do povo de Deus e das nações ao seu redor, irmãos, a partir deste ato bondoso de Deus que o Senhor exerce sobre o seu povo em juramento às leis fixas da criação. Deus quer realizar este ato, irmãos, conforme aqui o relato de Jeremias, e para que o seu povo ficasse seguro, certíssimo da sua bondade, ele então evoca o seu poder criador. Irmãos, veja só, você acredita que Deus é bom? Acredita? Que bom, os demônios também. Mas vamos lá. Quem aqui mexe com lavoura, ou já mexeu, ou entende pelo menos um pouquinho? Né? Meu amado irmão Romário, esse produtor de café, esse homem que entende tudo de café, me diga assim a importância do sol para o café. Tem milhares. Não produz nada. A planta morre. Então, irmãos, veja, se Deus minimamente falhar em, através do sol, iluminar a face da terra, esquentar a redondeza da terra, torná-la habitável, de modo que as plantas germinem, o que será deste planeta, irmãos? Deus fez então esta aliança com o povo, as leis fixas do sol e das estrelas não vão ser revogadas. A bondade de Deus para com o seu povo não seria removida jamais. Ele sustentaria a vida das pessoas, independente, irmãos, um certo ponto, para que a gente compreenda, independente das ações delas, é algo que Deus quis fazer. E a sua graça não torna eficaz as ações dos homens por causa da sua promessa. E isso, irmãos, é espantoso, isto é temível, é um ato de bondade de Deus que é indescritível para nós. Deus entrar em acordo consigo mesmo, dizendo que Ele não vai revogar absolutamente nada,
Da mesma forma como Ele estabeleceu o universo à nossa volta. É uma bondade que não se afastará de nós. Irmãos, quando você olha os céus, as estrelas, a enormidade, a vastidão deste universo, até onde os olhos humanos puderam atingir através de instrumentos, é chocante, irmãos. Agora, se Deus relaciona a sua bondade de purificar, perdoar, restaurar com esta ação da criação, mais chocante ainda é a bondade de Deus. Algumas vezes, irmãos, Deus evocou os céus e a terra para darem testemunho da pecaminosidade humana. Vá comigo em Jeremias ainda. Jeremias, no capítulo de número 2. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia, Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram, se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Irmãos, atente aqui para o que nós vamos argumentar. O povo de Deus, de Israel, se afastou do Senhor e Deus pergunta para eles: o que fez vocês se afastarem? O que fez vocês esfriarem? O que fez vocês deixarem de confiar em mim, que os conduzi no deserto, em favor dos ídolos? Quer dizer, Deus está reivindicando ao povo, irmãos, que ele esteve presente, percebe? Nós temos definido com os irmãos que o temor do Senhor significa agir de conformidade com a sua lei, na presença dele. É agir de conformidade com a sua lei, confiando em Deus, como se ele, e assim é de fato, estivesse aqui conosco, a sua presença real e viva. E esse povo está, como se fosse possível, se afastando de Deus, como se Deus não estivesse presente. Veja o versículo 7. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, ou seja, a bondade de Deus, ok? Vós a contaminaste pela minha herança, fizestes abominação. Irmãos, como é que é mesmo? Então Deus te dá bondade, te beneficia e você o abandona? Deus te ajuda, Deus te socorre, Deus realiza todas as bondades em favor da sua vida e você dá no pé? É isso mesmo que Deus está aqui recriminando o povo. Perceba, irmãos, que o secularismo, a vida que se enraiza sobre a face da terra e diz que tudo que existe é o que há de matéria, que o que nós devemos confiar é só aquilo que os nossos olhos podem ver e as nossas mãos tocar,
Este tipo de estilo de vida, irmãos, que dá as costas para Deus, ele é, na verdade, um estilo de vida que prova da bondade de Deus, mas não responde à altura do favor divino. Agora, olha como é a profecia bíblica, irmãos, que profundidade. Eu, se tivesse tempo, ia fazer uma pesquisa assim, até esgotar o máximo possível Jeremias. Porque a todo momento aparecem esses personagens na profecia. Quais personagens, pastor? Versículo 12. Quem achar, lê o versículo... Quem achar, leia, por favor, o versículo 12 e 13. Capítulo 2, versículo 12 e 13. O povo então cavou buraco que não retém água nenhuma e deixou o povo de Deus, e deixou a Deus. E você viu o que Deus fala? Deus conversa com a sua criação. Céus, vejam isso. Deus chamou as estrelas, os astros, os bilhares e bilhares e bilhares de astros, e dizendo: olha o que vocês estão fazendo. Em outras palavras, irmãos, se estrela pudesse falar, a gente sabe que ela não fala, ela diria assim: como, Senhor, como puderam te deixar? A Bíblia diz que Deus chama pelo nome as suas estrelas, que Ele conhece elas todas. E este Deus, irmãos, que tem pacto com a criação, que tem pacto, meus irmãos, com tudo que foi feito, que tem leis fixas, que definiu o papel de todo o cosmos, que evoca exatamente este ato seu criador para exercer misericórdia. O povo não acredita, o povo não confia. Por isso, irmãos, que as pernas dos israelitas, elas iriam tremer de espanto à vista da bondade de Deus, porque a bondade de Deus, irmãos, vamos lá, em Jeremias 31. Jeremias 31, 31. Texto da nossa liturgia de domingo, se Deus quiser. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora vem. Você achou que era bobagem, né? Aquela falação de céu, estrela. Olha aí. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia,
e as leis fixas à lua, e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos, porque não pode, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei. Mede aí, para você ver o tamanho da minha bondade. Essas palavras, meus irmãos, não são para acariciar o nosso ego caído, são para fazer-nos tremer diante desse Deus vivo e poderoso. E responder, mas Ele sabe que nós não podemos responder, e o que Ele faz? Ele imprime as suas leis, o seu amor, a sua bondade na nossa alma, através de Cristo, o Senhor dos exércitos, o nosso Redentor. Eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananeel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Todos os vales dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será castigada ou destruída. Irmãos, é impossível medir a bondade de Deus, e porque nós não respondemos a este Deus bondoso, quando Ele inclusive nos beneficia, a maneira que fez com os israelitas, a hora em que Deus deveria colher os frutos da sua bondade semeada entre nós. O que devolvemos, irmãos? Afastamento, omissão, pecado, frieza, indiferença. Deus, sabedor disso, irmãos, Ele então fez esse plano glorioso que Ele estabeleceu com o seu Filho, com o seu Espírito, de trazer a lei dEle em nosso coração. E é este ato divino, irmãos, que faz com que o temor do Senhor esteja em nós. Para terminar, Jeremias 32. Versículo 36. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração. Os irmãos terminam. Pode ler o 40 também. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso, irmãos? Deus vai nos beneficiar, mas Ele sabe que a resposta que daríamos a Ele, assim como foi com Israel, sem a bondade dEle nos colocar o temor no nosso coração,
nós não responderíamos de forma adequada, irmãos. Olha, irmãos, o inferno existe, porque não é possível que este Deus tão bom, infinitamente bom, que criou todas as coisas e que fez aliança com as leis fixas que criou, para expressar a sua bondade, e o homem assim rejeitar, não é no céu que é o lugar dele. Entretanto, irmãos, o céu é nosso lugar, sabe? O inferno não é para os que creem, a vida eterna é para os crentes. Mas, irmãos, provai e vede que o Senhor é bom. Peça ao Senhor que faça você experimentar a bondade de Deus e que esta bondade provoque em seu coração não uma indiferença. Irmãos, não poucas pessoas da igreja chegam aqui, sentam lá no banco lá atrás. Eu fico vendo. Quero oração, estou precisando disso, daquilo e daquilo outro. Aí você vê, a gente ora, Deus ouve a oração desta igreja. O fulano é abençoado e eu fico assistindo. Agora eu quero ver a resposta. Sabe o que aquela bondade serviu? Para endurecer o coração da pessoa. Ela se tornou mais indiferente do que quando ela chegou. As bênçãos de Deus são para ela apenas moeda de troca. Mas você que veio aqui, meu amado irmão, você que sente no seu coração este perigo terrível da apostasia, mesmo quando Deus te abençoa, você treme e teme quando o Senhor lhe é favorável, quando Ele é bondoso para com a sua vida. Essa deve ser a nossa reação adequada, irmãos, diante da multidão de benefícios do Senhor. Visto que a nossa condição caída, irmãos, muitas vezes nos afasta de Deus, mesmo quando Ele nos traz o mel e o leite para nos alimentar. Por isso, quantas vezes eu posso dizer para os irmãos que Deus me abençoou, abençoou você, e nós ficamos assim: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno. O que ficou evidenciado, irmãos, quando nós fomos atingidos pela bondade de Deus, é a nossa indignidade. Por isso Deus quer mostrar para nós que o céu é nosso lugar sem merecer. Irmãos, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ficar chocados, espantados, porque aquele não é o nosso lugar, mas nós estamos lá. Não era para estar lá, mas nós estamos lá. Eu não sei o que mais pode provocar em nosso coração esse temor de Deus, do que a sua bondade para conosco. Quando Ele nos beneficia a um tal ponto que Ele nos faz amá-lo, nos faz temê-lo, perdoando os nossos pecados. Eu quero estimular os irmãos a ficar atento e provar a bondade de Deus. Tem aquele dia que nós não estamos bem, irmãos, mas tem aquele dia que nós estamos mais animados. Mas o fato é que a bondade do Senhor não se afasta de nós em nenhum desses dias. E nós precisamos trazer à memória esta fidelidade de Deus, porque esses céus que estão aí como testemunha dessa bondade, irmãos, deve nos fazer lembrar de que o amor dele por nós, apesar de nós, é inarredável, é inegociável, é para sempre. Eu sei que em muitos corações essa mensagem da bondade de Deus não lhes faz sentido nenhum,
eles acham que a graça de Deus é libertinagem, mas para você que teme a Deus, ouvir sobre essa imensa bondade divina faz o seu coração tremer. Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Sabe quem mediu os céus e a terra? Sabe, irmãos? Porque Deus falou, não é? Mede aí o céu e a terra, para vocês verem o tamanho da minha bondade. Sabe quem conseguiu fazer isso? Sabe? Quem? Vou dar mais uma pista. A misericórdia de Deus não tem fim, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o Oriente, nem para o Ocidente. Mas quem mediu essa bondade? Jesus, os braços do Redentor, uniu o infinito ao finito. Aquilo que eu não poderia fazer jamais. A misericórdia de Deus se tornou assim, homem, varão, para nós. E sabe o que vai acontecer? A gente vai abraçar essa bondade. Ela veio com o rosto, com o corpo, com o cheiro, com o cabelo desse Jesus maravilhoso. E é esse que nós vamos encontrar. Você quer encontrar com ele, meus irmãos? Eu estou esperando com bastante ansiedade. Vamos orar.